Boa noite a todos. Então vamos continuar aqui, né? A biblioteca e a ciência da informação, paradigmas da indisciplinaridade. Interdisciplinaridade. As aventuras bibliográficas iniciadas na Bélgica no final do século XIX podem ser muito bem ser consideradas um retrospecto muito importante histórico do desenvolvimento da ciência da informação nos Estados Unidos e em outros lugares na segunda metade do século XX. Boy Hayhart. A biblioteconomia, como uma das antigas disciplinas que se ocupa do acesso à informação, de sua transmissão para os povos futuros, apresenta grandes marcos como a criação da biblioteca, que mais se destacaram na história da humanidade. Principais bibliotecas da Alexandria, uma das mais importantes bibliotecas da antiguidade, instituída por Ptolomeu I em 288 a.C., foi organizada sob a decisiva da influência de Aristóteles, sendo como modelo clássico Gisma Nascimento Gaston 2002. Esta biblioteca foi criada com a finalidade de reunir e classificar todos os documentos registrados em forma documental. Possuía 10 grandes salas de investigação e leitura, vários jardins hortos zoológicos, salas de dissecações e observatório astronômico. Tem-se notícia que seu acervo chegou a alcançar 7.000 rolos de papiro, o que poderia equivaler de 100 a 125 livros impressos de hoje. Esse complexo foi devastado em diferentes momentos em função de guerras e de fenômenos naturais, incêndios, e ainda devido ao medo em que o saber, quando socializado, diminuísse o poder dos déspotas. Sua destruição começa com o primeiro grande incêndio, 47 a.C., e termina com uma guerra no ano de 619, na qual os persas arrasaram totalmente com Alexandria. Grasroth 2002. No ano de 1974, sob a liderança da Universidade de Alexandria, desencadeou-se um projeto internacional apoiado pela Organização das Nações Unidas em Educação e a Ciência da Cultura, Unesco, para a construção de uma nova biblioteca. Em 1990, foi assinada a Declaração de Assuã para a recuperação da instituição, e em 1995 foi colocada a primeira pedra imponente da construção. O custo total da obra girou em torno de 220 milhões em 2002. A nova biblioteca foi inaugurada e inserida em um imponente complexo em uma área total de 84.405 metros quadrados, nos quais 37 mil metros quadrados foram exclusivos para a biblioteca. Os demais se destinaram ao centro cultural, um museu de ciências, um museu de arqueológico, um museu de manuscritos, com mais de 8.000 documentos de grande valor, laboratórios de restauração, um modelo planetário construído pela França, além de outros serviços técnicos e idem. Eu acho que você vê isso. Na biblioteca há uma grande sala de leitura com cerca de 20 mil metros
quadrados, instalado em 11 níveis distintos, dos quais 7 estão acima da superfície e 4 subterrâneos, dourados de refrigeração e modernos equipamentos tecnológicos. A coleção, com a capacidade para abrigar 8 milhões de itens, está distribuída por temas em funções de classificação internacional. Cerca de 2.000 leitores podem usar simultaneamente as salas por meio de acesso local ou virtual. As bibliotecas de antiguidade, cujos acervos eram constituídos de coleção de tijolos de argilas, de rolos e papiros, códex e apresentado folhas de pergaminho, passaram por uma grande evolução, influenciados por grandes invenções como a manufatura do papel do Oriente e o seu surgimento da imprensa do Oriente. Com o foco no cenário cristão, cabe destacar que as bibliotecas da Idade Média inseridas nos conventos e dos mosteiros, também conhecidas como bibliotecas monásticas ou monacais ou conventuais. Essas instituições, cujo acesso era restrito ao clero e alguns nobres copistas que refugiavam-se, como no scriptorium, para ler, ilustrar, traduzir e copiar todo e qualquer manuscrito que chegasse ao seu poder, mais uma vez com o objetivo de registrar todo o conhecimento gerado do mundo. Como retrata o romance O Nome da Rosa, de Humberto Eco. A Biblioteca dos Mosteiros Medievais se apresenta como um lugar quase inacessível, no qual a própria construção foi realizada com os verdadeiros labirintos, de forma para dificultar o acesso às obras desejadas por Beatles 2003. Descreve como primor a magia desse cenário, reunidos aos milhões, empilhados, poluídos, lidos e esquecidos, os livros de uma biblioteca vão ganhando uma vida própria, não exatamente como textos, mas como objetos físicos do mundo. No Renascimento, surge um novo tipo de biblioteca, constituído pelas coleções particulares dos humanistas, as quais podem ser consideradas como percursoras das bibliotecas modernas. Exemplo, essas bibliotecas são a dos Estes, em Ferrara, dos Medici de Florença e mesmo Biblioteca do Vaticano, fundada em 1450 pelo Papa Nicolau V, no século XVI, principalmente com o advento da imprensa, considerando como o primeiro grande momento do impacto para a informação, acompanhada com o surgimento de grandes bibliotecas universitárias como Oxford, na Inglaterra. As palavras de Bill Gates descrevem muito bem esse fato histórico. Antes de Gutenberg, havia 30.000 livros em todo o continente europeu, a maioria bíblias ou comentários bíblicos. Por volta de 1500, havia mais de 9 milhões de livros sobre tudo quanto é assunto. Pela primeira vez, se achava-se fora da elite eclesiástica e teve acesso à informação escrita. As bibliotecas nacionais começam a surgir no século XVII com a Biblioteca Nacional de Berlim, mas não é no século XVIII que são criadas as grandes bibliotecas nacionais, como a Biblioteca Nacional Espanhola, fundada em Madrid em 1712 por Felipe V, qual possuía em seu acervo coleções de manuscritos significativas, assim como de primeiras impressões valiosas.
Outros fatos relevantes para a área da biblioteconomia foi a publicação do primeiro livro destinado a apoiar a organização Bibliotecas, Advins pour des Bibliothèques, escrito por Gabriel Naudé em 1627. A Revolução Francesa também se constituiu como um evento importante para a área da biblioteconomia, visto que levanta como as suas bandeiras da igualdade entre os homens, fazendo com que as grandes bibliotecas particulares fossem abertas para a consulta do povo, levando ao surgimento das bibliotecas públicas. Nos Estados Unidos, outro grande marco da biblioteconomia é a criação da Biblioteca do Congresso em 1800, duas vezes destruída pelo fogo e depois reconstruída. Pode ser comparada no século XXI. A Biblioteca de Alexandria, pelo seu objetivo de reunir todas as informações sobre o conhecimento produzido no mundo. Estes constituem em grandes marcos da biblioteconomia antes do mesmo que ela se continuasse na área do conhecimento, fato que ocorreu a partir da criação dos primeiros cursos da área, como École Nationale de Charles, na França, em 1821, e a Columbia da Universidade, em 1887, nos Estados Unidos. Este último curso foi criado por Melville Dell e se tornou um dos personagens mais importantes da área por suas inúmeras construções, como a criação em 1876, a ALA, publicação em primeiro periódico científico especializado, Liberty Journal, em primeiro do Código de Classificação do Conhecimento como classificação decimal, Dewar, CDD. Conceituação de biblioteconomia. Um dos primeiros conceitos de biblioteconomia emitido pela ALA definiu como uma área voltada para a aplicação prática dos primeiros normas de criação, organização e administração de biblioteca. Parece ser mais pertinente o conceito de Bonocori, em 1963, que define a biblioteconomia como a área que se destina aos estudos dos principais princípios racionais para realizar com maior eficácia o menor esforço possível a fim de específicos da biblioteca para o autor. A biblioteconomia é subdividida em sub-áreas técnicas e administrativa. A primeira preocupa-se com a seleção, a aquisição, a catalogação, a classificação, a ordenação das obras de biblioteca. A segunda, como local, arquitetura, mobiliário pessoal e o uso de regulamentos, do uso de financeiros, de tudo isso para que a biblioteca pudesse atender aos seus usuários com eficiência. Esse conceito é completamente por Targino à luz do século XIX, à luz do século XXI, como área do conhecimento que se ocupa com a organização e administração das bibliotecas e outras unidades de informação, além de aquisição e organização e disseminação de publicações sobre diferentes suportes físicos. Com base nesses conceitos, os autores do francês Micas apontaram como paradigma da biblioteconomia uma visão de biblioteca como uma instituição social, fundamentando-se nos campos de sociologia e na educação, tendo como foco a biblioteca entre si mesma. Paradigma da biblioteconomia. Com base desse paradigma, a biblioteconomia é considerada como o foco principal da área e é entendida como uma organização social que compreende propriedades materiais, organizacionais e intelectuais, as quais servem para definir as funções de uma estrutura social. Dentro das propriedades materiais encontram-se coleções dos documentos e os equipamentos especializados. Propriedades organizacionais referem-se às medidas administrativas e de pessoal, e as propriedades intelectuais referem-se aos sistemas tais como o sistema de classificação,
as de regras de catalogação e de políticas de seleção. Oliveira, 2005, aponta paradigmas da biblioteconomia que considera a biblioteca como instituição social, se aponta como seu papel de fio condutor entre indivíduos e o conhecimento que elas necessitam. Sobre essa prisma, a função mais importante da biblioteca é possibilitar o uso da coleção de documentos a um dado publicado, e para isso são desenvolvidas atividades de aquisição, organização, tratamento e disseminação de documentos utilizando técnicas apropriadas e pessoal qualificado. A autora ressalta que a situação de paradigma prejudica por duas grandes questões. A primeira refere-se à preocupação primária com o armazenamento, conservação dos acervos, considerando o suporte do documento mais importante do que o seu conteúdo. A segunda questão relaciona a valorização secundária ao atendimento aos usuários, os quais deveriam ser constituídos como foco principal das atividades realizadas para se compatibilizar com o cunho social da área. Estes deveriam fazer parte integrante das discussões relativas ao planejamento, avaliação de todos os produtos e serviços oferecidos. As discussões a respeito dessa fragilidade do paradigma da área da biblioteconomia, aliada às necessidades cada vez mais pertinentes dos usuários e obter informações relevantes no tempo possível, apontando para a necessidade de uma criação de uma nova área do conhecimento que priorize o atendimento do usuário e suas necessidades informacionais. Nesse contexto surge a ciência da informação. A ciência da informação. Segundo Oliveira, 2005, a ciência da informação tem por gênese no cenário de revolução científica técnicas que ocorrem ao longo após a Segunda Guerra Mundial, sendo sofrido grandes influências da documentação, da recuperação da informação, a primeira pelo desenvolvimento de novos conceitos, como o documento, por exemplo, e novas instituições da área, como IBB, ID, FID. A influência da recuperação da informação é percebida a partir da criação dos sistemas automatizados de recuperação de informação, que começam a surgir por meio de um boom informacional presente na Segunda Guerra Mundial e o interesse dos países mais desenvolvidos pelas atividades da ciência e tecnologia, que ocasionou um aumento considerável na geração e na busca de conhecimento da origem do fenômeno que foi denominado por Vannevar Bush. Essa explosão da informação nesse fenômeno foi também explicado por Severick em 1996 como um problema social que teve seu início com o desenvolvimento das ciências e hoje se estende para todas as atividades humanas. O gráfico a seguir ilustra a explosão da informação, retratando a expansão de revistas científicas, como pode ser visto no gráfico. Foi realizada uma previsão em 1994 de que as revistas científicas que começaram a ser editadas em meados do século XVII chegaram no século XX ao número de 1 milhão de títulos. Essa previsão foi confirmada pelo Cadastro de Sistema Internacional de Standard Serial Number, que totaliza em 2009 o número de 1.484.773 registros de periódicos. Esse cenário traz o foco, mais uma vez, para a preocupação de Hewlett e Lafontaine de fazer com que esses documentos pudessem estar acessíveis a todos os interessados. Expansão das revistas científicas no mundo. Em 1945, Vannevar Bush, respeitado cientista de Massachusetts Instituto de Tecnologia MIT, durante a guerra havia ocupado o cargo de chefe do esforço científico americano na procura de uma solução para o problema da explosão da informação. Propõe a criação de uma máquina que nomeou de MEMEX, o processo de coleta, de armazenamento, de transmissão de informação,
utilizando técnicas como mecanização, microfilmagem, proporcionaram o armazenamento de livros e outros documentos, conteúdos de informação que poderão ser recuperadas posteriormente. O invento que teria capacidade de associar ideias, duplicando processos mentais artificialmente, e, portanto, apoiaria a tarefa de tomada acessível de um acervo crescente do conhecimento. Apesar da MEMEX não ter sido criada nas ideias de Bush, deram origem a inúmeras discussões sobre o assunto, mais tarde culminando na invenção de computadores, o qual tornou-se a ferramenta indispensável para a organização, disseminação e recuperação da informação. Ainda com o objetivo de explicar o desenvolvimento da ciência da informação, Mendels indica que outro evento importante, a descrição da teoria da matemática da informação de Claude Schwab e Weaver na década de 1940, como mencionado antes. Esses dois engenheiros de rádio e telefonia, entretanto, o processo de comunicação como transmissão de mensagem entre uma fonte emissor a um destino receptor, utilizando um casal, estabelece uma analogia com a transmissão por sinais elétricos por meio de canais mecânicos de comunicação. Porém, essa teoria não se importa com o conteúdo e a finalidade da informação, considerando-a somente aqueles símbolos que são inscritos para o receptor. Outro marco para o desenvolvimento da ciência da informação foi a criação do Institute Information Sciences em 1958 no Reino Unido, que deu origem ao termo cientistas da informação. O segundo surgimento desse termo pode ser atribuído devido ao crescimento de pesquisas especializadas, indústrias modernas do sentido profissional que se dedicam às tarefas designadas com o título os cientistas da informação, que distinguiam os cientistas dos laboratórios da medida em que os primeiros constituíam em profissionais de várias disciplinas que se dedicavam a atividades a organizar e suprir a informação dos seus colegas cientistas de laboratório. Nascida formalmente em 1962 em uma reunião da Georgia Institute de Tecnologia, a ciência foi definida como: a ciência investiga a propriedade do comportamento da informação, das forças que governam o fluxo de informação e os meios de processamento da informação para acessibilidade e usabilidade ótimas. Serra em 1970, mencionado por Braga em 1995. Boco, em 1968, reitera a definição de Serra, apontando em que essa abordagem relaciona-se na tarefa de produção, de coleta, organização, armazenamento, interpretação, transmissão, transformação e utilização da informação. Refere-se dessa forma todo o ciclo informacional neste mesmo prisma de Tagino, 2006, usando como base a premissa da ciência como instituição social, dinâmica, contínua, acumulativa, e entende a ciência da informação como decorrência da biblioteconomia e da comunicação. Definição como conjunto de conhecimentos relativo à origem, à coleta, à organização, ao armazenamento, ao recurso de recuperação, interpretação, transferência e transformação, e é utilizada como da informação. Severick, pois tem alguém aí. Espera aí!